Olá, esse é o programa Conversando com o Cardiologista. Nosso tema de hoje, doenças oculares. Para falar sobre doenças oculares, nosso convidado é o professor Álvaro Garcia Rossi, professor da Universidade Federal de Santa Maria, na cadeira de oftalmologia. Doutor Álvaro, é um prazer tê-lo aqui conosco. Prazer é meu. Álvaro, você que é um oftalmologista, entre outras coisas, né? Quais são as doenças oculares que mais chegam no teu consultório? Bom, vamos lá. O carro-chefe da oftalmologia seria realmente a prescrição de óculos, seriam as ametropias, os vícios de refração. Entre eles estariam a miopia, a hipermetropia e a vista cansada, a presbiopia, que surge a partir dos 40 anos. Então, assim, nós temos idades específicas que surgem essas doenças. Por exemplo, uma criança que vai começar a vida escolar deve sempre ser avaliada por um oftalmologista, porque ela pode apresentar algum dessas doenças e que pode interferir no aprendizado escolar. Essa seria a primeira delas, seria então uma avaliação durante a idade escolar. Depois nós temos a miopia, que geralmente vai surgir lá pelos 14, 15, 16, 17 anos, e que geralmente o paciente se queixa que começa a não enxergar para longe. Nós temos também o astigmatismo, que pode surgir em qualquer horário, qualquer idade da vida, e que vai se manifestar por um cansaço visual, é aquele peso, aquele cansaço, a pessoa que começa a ler e começa a não ter interesse em ler, porque dá um cansaço, começa a embaralhar, ou começa a ficar com os olhos vermelhos, dá dor de cabeça, quando a gente faz um esforço visual. Isso é muito comum também em crianças quando vão para a escola e que não foram avaliadas e que chegam da escola com sintomas. Então esses sintomas geralmente eles surgem com o uso da função visual. Ninguém pode acordar com uma dor de cabeça e essa dor dessa cabeça ser por falta de óculos, porque quando a gente dorme, a gente descansa. Seria mais ou menos a mesma coisa do que a nossa força muscular. Porque quando a gente sai caminhando sem parar, o que vai acontecer com as pernas da gente? Vai chegar uma hora que vai doer, vai começar a dar câimbras. E essa função toda no olho é dado por um músculo ciliar que nós temos no olho, que seria mais ou menos a mesma coisa. Então, o esforço visual que a gente faz para enxergar faltando óculos pode nos dar esses sintomas, que seriam causas de uma falta de óculos. Bom, além da miopia, então, que surge aos 15 anos, geralmente, nós vamos ter depois a presbiopia. A presbiopia geralmente surge a partir dos 40 anos. E o que é a presbiopia? É a vista cansada para perto. Então, é aquela pessoa que chega no consultório dizendo que já não tem mais braço para ler, porque tem que espichar para enxergar para ler. Por quê? Porque nós precisamos acomodar, existe um mecanismo no olho que traz a visão para perto. E esse mecanismo, igualmente, é feito por esse músculo que nós temos dentro do olho. E esse músculo ele começa a cansar. Igualmente, quando a gente caminha demais e tem cãibra, eu vou dizer assim, que uma pessoa aos 40 anos não corre como se tivesse 15 anos. Por quê? Porque não tem a força muscular nas pernas já mais que tinha aos 15 anos. Então, essa força muscular que a gente perde a visão para perto. E essa visão é perdida só para perto. Por isso que as pessoas de 40 anos dizem que perdem a visão de perto, não perdem a visão de longe. E esta perda da visão de perto que a gente chama de presbiopia ou vista cansada e que a gente vai precisar de um óculos só para perto. Então aquelas pessoas que não têm problema nenhum para longe precisam do óculos só para perto, aquelas pessoas que já tinham um problema para longe vão precisar um certo grau para longe e um certo grau para perto. Então são aquelas pessoas que usam aqueles óculos para longe e para perto. Então basicamente no consultório oftalmológico o principal, primordial é a prescrição dos óculos. Então a grande maioria dos pacientes que chegam ao consultório oftalmológico são para dar óculos. Claro, nós temos outras doenças frequentes, doenças altamente prevalentes, como diabetes, a hipertensão, mas principalmente o diabetes, e que dão bastante alterações no olho, principalmente no fundo do olho, na retina, com a retinopatia diabética, e que causam baixa de visão. Também é uma outra grande causa de frequência de pacientes que procuram o consultório oftalmológico. Além disso, a partir dos 60 anos,
além do diabetes, antes dos 60 anos a gente sempre diz que a primeira causa de cegueira seria o diabetes. Após os 60 anos existe uma outra doença que é a degeneração macular relacionada à idade. Então essa é uma doença que é a primeira causa de cegueira a partir dos 65 anos no adulto e que baixa a visão. Existe uma degeneração lá nas camadas da retina que causa uma baixa de visão e que o mecanismo não é bem conhecido ainda e que um tratamento é pouco efetivo. Apenas 20 a 30% das pessoas podem se manifestar com pode se beneficiar com um tratamento que se utiliza, né? Além disso, é claro, quando a gente fica um pouco mais velho, pelos 70, 80 anos, com as mudanças da idade, nós começamos a ter uma alteração na lente que nós temos dentro do olho, que é o cristalino. E aí surge a famosa catarata, né? Então a gente sempre diz que todo paciente que viver até os 80, 100 anos, todo paciente vai acabar tendo catarata. A catarata é uma doença do velho, é o envelhecimento que ocorre, né? E daí a catarata realmente o tratamento é só cirúrgico. Inicia-se com uma baixa de visão, é como se fosse um vidro embaçado. Vamos imaginar que nós tivemos um vidro na frente e que esse vidro começa a ficar embaçado. Quanto mais embaçado, mais opaco, mais a gente vai perdendo a visão. E aí a baixa de visão é para longe e para perto quando a pessoa tem catarata, e só cirurgicamente é tratado. Álvaro, você pontuou muito bem cronologicamente, né, as diversas doenças oculares. Até que ponto nós temos a questão genética dentro dessas doenças e adquirida, você falou aí, diabetes, problemas sistêmicos que podem acometer a visão também. Mas a que ponto nós temos dentro dessas divisões de doenças oculares a genética como predominância e a predominância ser por causas adquiridas? Pois é. Então vamos lá. Praticamente, felizmente, graças a Deus, a maioria de tudo que eu falei não tem nada ligado à genética. A gente sabe que quando nós temos 2 pais míopes, a criança tem maior tendência a ter miopia, mas não tem nada ligado à genética nisso. Não tem explicação por que uma criança nasce míope, por exemplo, você pode ter 2 filhos e um ser míope e o outro não ser míope. É muito comum os pais levarem as crianças no oftalmologista e dizerem: doutor, eu trouxe aqui porque eu sou míope e o meu marido é míope, eu queria saber se a minha criança é míope. A gente diz: não sei, por enquanto, provavelmente nessa idade, quando a criança chega com 4, 5, 6, 7, 8 anos, ela não é míope, porque a miopia acaba geralmente se desenvolvendo mais tarde, surgindo lá pelos 14, 15 anos. Mas não tem uma explicação por que são míopes. Eu posso dar um exemplo a mim: meu pai não era míope, minha mãe não é míope, eu tenho 3 irmãos, nenhum é míope e eu tenho 7 graus de miopia. Então eu fui o premiado da família e não tem uma explicação. Agora é claro, eu sou míope, casei com uma míope e os meus 2 filhos são míopes. Então a tendência quando se pega 2 míopes é que tenha miopia, né? Das outras doenças, a catarata é uma doença do envelhecimento, as outras alterações de óculos, a hipermetropia, a presbiopia também não tem relação ligada à genética nenhuma, e a degeneração macular senil também não tem nenhuma ligação com a genética. Então a maioria das doenças dessas que eu falei não tem ligação nenhuma com genética. Muito bem. Um questionamento. Quando se vai no oftalmologista, você faz um check-up oftalmológico e você entra em diversas salas com diversos aparelhos. Então, que exames são esses que são feitos na rotina do dia a dia no consultório oftalmológico? O seu coração é parte vital do seu corpo e deve ser cuidado com muita atenção. Atenção e carinho você encontra no Instituto do Coração de Santa Maria. O ICOR conta com uma equipe de médicos experientes e realiza inúmeros procedimentos, primando sempre pela ética e pelo humanismo.
E Cor, uma paixão pela cardiologia. Então vamos lá. O que compõe basicamente um exame oftalmológico? Primeira coisa que o oftalmologista faz quando uma pessoa chega ao consultório é medir a visão. Tudo que se faz em oftalmologia, a gente quer saber se o paciente melhorou, se o paciente está com uma baixa de visão, se eu fiz um tratamento, se eu dei algum medicamento. É claro, então, a medida da acuidade visual que a gente faz é o nosso controle de tudo que se faz. Então, medir a acuidade visual, examinar se o paciente tem a motricidade, o olhar para todos os locais, os movimentos, se estão corretos, para ver se não existe algum desvio no olho, se existe algum tipo de estrabismo, de um olho torto para um olho para o outro, para um lado para o outro, é outra coisa que se faz. Daí vai-se examinando as camadas mais internas do olho. Existe um aparelho chamado a biomicroscopia, em que a gente consegue examinar a pálpebra, as conjuntivas, a córnea, o líquido que tem dentro do olho, o cristalino e mesmo através de lentes fazer um fundo de olho. É um outro exame que compõe a rotina do exame oftalmológico. Daí nós vamos ver se o paciente tem algum grau. Se o paciente não está enxergando bem, nós passamos um aparelho chamado autorrefrator, que é geralmente aquele aparelho que encosta o queixo, que tem uma luzinha lá dentro, e que o aparelho automaticamente vai nos dar o grau que o paciente pressupostamente tem. Nem sempre aquele aparelho, o grau que dá ali é o grau que nós vamos prescrever. Existe um outro aparelho que é o refrator, onde a gente coloca e vai perguntando, é aquela bendita melhor ou piora para saber se o paciente realmente vai aceitar aquele grau. E nós vamos chegar ao grau que o paciente vai informar através da acuidade visual e que nós vamos prescrever esse óculos. Além disso, nós medimos a tonometria. A pressão do olho, é muito importante medir a pressão do olho e faz parte da rotina do exame oftalmológico. Existem diversas formas de medir a tonometria. Existem tonômetros de aplanação, existem tonômetros pneumáticos, existem tonômetros digitais que encostam no olho, tem vários tipos de tonômetros que pode-se chegar a medir a tonometria e ver a pressão do olho. Quando a pressão está aumentada, nós podemos ter uma doença chamada o glaucoma e que pode levar à cegueira porque vai lesando as fibras do nervo óptico lá no fundo do olho. E além disso, nós fizemos também o fundo de olho, que faz parte da rotina do oftalmologista, né? Do exame oftalmológico. Tem o fundo de olho direto, com aquele aparelhinho pequeno, ou se dilata e se faz uma oftalmoscopia mais completa, dependendo do caso. Se o paciente é diabético, se o paciente tem alguma doença sistêmica, se procura com outro aparelho, que é o oftalmoscópio inocular indireto. Basicamente, dentro do exame oftalmológico de rotina, são esses aparelhos que nós utilizamos. Bom, e em relação ao glaucoma, essa investigação, você nota que há uma maior incidência de pacientes com glaucoma nos dias atuais, ou isso não tem modificado? Não, digamos que talvez com o arsenal propedêutico que nós temos, a gente consegue diagnosticar muito mais glaucomas atualmente do que antigamente. Mas não que a herança genética ou alguma coisa, alguma mudança, houve uma maior incidência de glaucoma no mundo. Eu acredito que não. Quando se suspeita de um paciente, seja pela medida da pressão ou seja pela avaliação do nervo óptico, o que é o glaucoma? O glaucoma é uma doença sistêmica, é uma tríade onde a gente tem que ter alteração do nervo, alteração no campo de visão e alteração da pressão. Não obrigatoriamente, porque nós também temos glaucoma de pressão baixa, ou seja, a pressão pode estar dentro daqueles limites normais para a grande maioria da população, e esses limites podem estar causando glaucoma para aquele paciente. Seria o glaucoma de baixa pressão. Mas vamos fugir disso, que isso é praticamente uma raridade. Então, quando eu acho uma pressão elevada, ou quando eu examino no fundo de olho e suspeito daquele nervo, daquele paciente, eu tenho que lançar mão de outros aparelhos, de outra propedêutica, principalmente a campimetria, que é o exame do campo visual, para investigar esse paciente melhor, para saber se esse paciente tem ou não tem glaucoma. Claro que o glaucoma é uma doença progressiva e hereditária, então assim, não é porque eu fiz um exame que eu vou diagnosticar um paciente. Eu posso pegar um glaucoma bem inicial e que não tem alterações nesses exames e que eu tenho que acompanhar esse paciente, porque
fatalmente, dependendo do quanto tiver essa pressão, ele vai acabar desenvolvendo essas alterações. Então é uma coisa que tem que ter um acompanhamento num paciente contínuo, um paciente com suspeita de glaucoma. Álvaro, uma coisa que seguidamente ocorrem os surtos, conjuntivite. Essa agora, nós estamos no outono, vamos entrar no inverno, vamos ter mais conjuntivite em relação à primavera, verão ou não? Como é que isso se comporta? A conjuntivite é bem assim, é quando estava frio e esquenta ou quando estava quente e esfria. Nós temos os surtos de conjuntivite. Então, geralmente nós temos surtos de conjuntivite no final do verão, quando inicia os primeiros frios, como nós estamos agora, ou lá quando vai iniciar o verão, lá por novembro. São os surtos de conjuntivite que nós temos. Nós temos conjuntivite bacterianas, nós temos conjuntivites viróticas, nós temos conjuntivites micóticas. O que mais que se vê, 80% das conjuntivites que nós temos são conjuntivites virais. Tá? É como se fosse uma gripe no olho. Então, baixou a imunidade daquele paciente, a conjuntivite se manifesta. O olho vermelho, um pouco de secreção. Como a conjuntivite é viral, é um processo viral, ele pode cursar com linfadenopatia submandibular, os carocinhos embaixo na mandíbula, ou retroauriculares, atrás da orelha, as famosas ínguas que a gente chama, com o olho vermelho e a secreção. E é um quadro insidioso, um quadro lento dessa conjuntivite viral. Às vezes as pessoas perguntam, mas doutor, faz 10 dias, uma semana faz, às vezes dá 10 dias, 2 semanas, 1 mês de conjuntivite para curar. Eu sempre explico, é como se fosse uma gripe. Tem gente que tem gripe, só tem coriza, tem gente que tem gripe, espirra, tem gente que tem gripe, tem dor nos ossos, fica de cama. Então, todo tipo de gripe nós vamos ter na conjuntivite, mas mais violenta num ou menos violenta no outro. Então, nós estamos bem nessa época da conjuntivite. O diagnóstico diferencial entre a bacteriana e a viral. O diagnóstico diferencial é feito pelo tipo de secreção. A conjuntivite bacteriana, a secreção é purulenta, é aquele pus mesmo. A conjuntivite viral, ela tem uma secreção mucoide, são grumos, geralmente muito poucos, que amanhecem. Por quê? Porque a gente produz mais a secreção durante a noite, porque a gente não pisca. Então, geralmente a gente acorda com o olho pregado, com aquela secreção meia seca no canto do olho, porque não tem uma produção abundante de secreção como tem na conjuntivite bacteriana pelo pus. Muito bem, nós vamos para o terceiro bloco após esse intervalo e daí vamos entrar um pouco em tratamento dessas doenças oculares. O seu coração é parte vital do seu corpo e deve ser cuidado com muita atenção. Atenção e carinho você encontra no Instituto do Coração de Santa Maria. O ICOR conta com uma equipe de médicos experientes e realiza inúmeros procedimentos, primando sempre pela ética e pelo humanismo. ICOR, uma paixão pela cardiologia. Doutor Álvaro, então nessa questão do tratamento, nós nos perguntamos muitas vezes, né? Porque a ciência vai avançando, cada vez temos mais opções, né? Às vezes essas opções não são tão bem evidentes cientificamente e são colocadas também em uso e que lá na frente vai se dar por conta que isso não tinha realmente uma evidência impactante que devesse ter sido utilizado em determinado período. Mas agora o que nós temos assim, podemos substituir o óculos por cirurgia? Então eu te perguntaria, quando? A miopia, hipermetropia, astigmatismo, quem não pode fazer a cirurgia? Podemos, se você me perguntar, podemos, mas cada caso é um caso.
Tá? Depende do grau, depende do paciente, existem exames pré-operatórios, existe uma análise toda que se faz em cada paciente para saber se aquele paciente é um bom candidato para fazer a famosa cirurgia refrativa. O que é a cirurgia refrativa? É a cirurgia para a gente se livrar dos óculos. Tá? Então, existe realmente tratamentos para se tratar esses vícios de refração todos. Mas cada caso é um caso, cada paciente é um paciente para ser examinado. Não é porque o seu vizinho fez a cirurgia que você também vai poder fazer. Depende do seu olho, depende do seu grau, depende da curvatura da sua córnea, depende da espessura da sua córnea. Tudo isso vai depender para saber se a gente pode ou não pode fazer uma cirurgia refrativa. Nós temos visto cada vez mais essas cirurgias refrativas. E com bons resultados, as pessoas elogiam muito. Porém, a gente sabe que é um procedimento invasivo. Nós podemos ter complicações. O que teríamos hoje em termos de percentual nessas complicações? É difícil te responder essa pergunta. Uma cirurgia refrativa bem indicada, num paciente bem consciente, com uma boa indicação, a percentagem é muito alta. É muito alta. Muito alta mesmo. O que eu diria? Diria em torno de 95%, 98% de sucesso. Tá? O problema é que depende inclusive do paciente. Aquele paciente muito cri-cri, aquele paciente que exige o 100% de visão, talvez não seja um bom candidato a uma cirurgia refrativa. Porque essas cirurgias, elas são feitas para o paciente se livrar dos óculos. E às vezes, se livrar dos óculos não significa ter 100% de visão. Então tem muitos pacientes que por vaidade não usam óculos ou por vaidade não usam uma lente de contato e preferem enxergar pouco e não usar. Então esse é o perfil do candidato para fazer a cirurgia. Mas se você me perguntar, pode ficar 100%? Pode, e a grande maioria recupera totalmente a visão fazendo a cirurgia refrativa. Hoje em dia as máquinas estão cada vez mais precisas, os aparelhos estão surgindo aparelhos novos e esses aparelhos são cada vez mais precisos para realizar essas cirurgias. Álvaro, os consultórios de oftalmologia, as clínicas de oftalmologia têm um grande movimento, até porque os pacientes ao longo dos anos vão tendo problemas oculares, né? E às vezes eu olho para as clínicas de oftalmologia e digo, olha aquela fila lá, deve ser para catarata. Porque o que a gente vê de cirurgia de catarata, eu vejo muito, porque eu sou cardiologista, e os oftalmologistas me pedem avaliação pré-operatória para ver se o paciente pode fazer a cirurgia de catarata. Quando isso acontece, o que é feito? As cirurgias modificaram ao longo dos anos, hoje temos métodos mais modernos. Modificou a questão anestésica? A cirurgia é ambulatorial? Isto modificou totalmente. Isto sim realmente modificou. E modificou o perfil do paciente da catarata. Digamos que há 30, 40 anos atrás, o que se dizia? Que tinha que operar a catarata e a gente tinha que esperar a catarata amadurecer. Então a gente dizia, nossa, a catarata não está madura, até porque as técnicas exigiam uma catarata mais dura para se realizar. Hoje as técnicas mudaram completamente, então isso caiu por água abaixo. Outra coisa, a população tem mais acesso à saúde, a população está mais consciente, então um paciente às vezes que começa a ter uma baixa de visão aos 65, 70 anos e começa a ter um grau de catarata, ele já procura e já deve ser indicado a cirurgia. Não tem por que a gente ficar esperando uma catarata amadurecer e ficar esperando a vida passar e perdendo a visão, perder cada vez mais visão para ser operado. Então mudou completamente o perfil do paciente que se opera. As técnicas são menos invasivas, hoje em dia se opera com um aparelho chamado facoemulsificador, que entra num buraquinho bem pequeno através da córnea. Antigamente se abria através da esclera, se mexia em conjuntiva, se mexia em vasos sanguíneos, então eu já posso falar que hoje em dia o que se pode fazer? Se pode fazer a técnica com cirurgia com anestesia tópica. Por quê? Porque se você vai entrar através da córnea, a córnea é um tecido avascular que não tem vaso, então praticamente é uma cirurgia que não tem sangue.
Então, se nós temos um paciente, por exemplo, cardíaco, um paciente que colocou stent, que tem alguma coisa, que está usando um antiagregante plaquetário, que está usando heparina, está usando qualquer outra coisa, esse paciente é um paciente que não pode cancelar essas medicações, porque tem outros riscos. A gente consegue fazer uma cirurgia hoje em dia de catarata através da córnea, sem suspender essas drogas. Então mudou completamente. A catarata realmente teve uma evolução nos últimos 20, 30 anos magnífica. Outra coisa foram as lentes que se introduz, porque quando se opera a catarata, o que é a catarata? A catarata é uma lente que a gente tem dentro do olho e que fica opaca, como eu falei, é como se fosse um vidro que ficou opaco. Então nós temos que tirar aquela lente do lugar. Na realidade a gente não tira a lente, a gente simplesmente tira o conteúdo dessa lente, fica toda a cápsula da catarata, que ela é transparente. E aí se introduz no lugar uma lente intraocular para dar visão, porque a hora que eu tiro o conteúdo, eu perco o poder que essa lente tinha dentro do olho. E hoje em dia tem lentes fantásticas, tem lentes para corrigir a visão de longe e a visão de perto. Nós temos lentes multifocais para colocar. Nós temos lentes que corrigem inclusive o astigmatismo, junto. Que seria o olho torto, eu consigo colocar uma lente para corrigir a visão de longe, para corrigir a visão de perto e para corrigir o astigmatismo junto, na própria lente que vai dentro do olho. Então, a progressão que teve nesse tipo de cirurgia é incrível. Antigamente, há 50 anos atrás, quando não existia lente, se operava e se botava aqueles óculos grossos, que a gente falava de fundo de garrafa na frente, né? Isso não existe mais na cirurgia de catarata. Muito bem, Álvaro, muito esclarecedor. E nós, como cardiologistas, agradecemos a esse progresso da oftalmologia nessa área, porque, como você falou, nós implantamos stents nos pacientes que precisam usar antiadesivos plaquetários. Dupla antiadesividade plaquetária, pelo menos por 1 ano após o implante de stent. E muitas vezes tem que cirurgia de catarata. Com anestesia tópica, isso facilitou. Então nós liberamos esses pacientes e não há um conflito entre oftalmo e cardio, entre cardio e oftalmo, porque nós realmente ficamos de saia curta, ou deixamos vocês de saia curta, né? Então, gostaria de agradecer a presença aqui do Dr. Álvaro, passaria a palavra para ele para suas considerações finais. Considerações finais, o que eu posso dizer para vocês? O uso do óculos. A gente tanto fala em óculos escuros, né? O uso do óculos de compra sem receita, gente. É muito importante quando vai se comprar um óculos escuro. Claro que a gente às vezes não tem grau nenhum, precisa de um óculos só para ir para a praia. Então, quando você for comprar um óculos escuro, procure comprar um óculos que tenha filtro ultravioleta. É muito importante que a gente compre um óculos escuro com filtro ultravioleta, principalmente aqui na nossa região, onde nós temos o maior buraco na camada de ozônio. A falta dessa camada nos prejudica mais ainda. Então é muito importante a gente usar um óculos escuro com filtro ultravioleta. Seria esta a minha dica de hoje. Muito bem. Então, mais uma vez agradecemos aqui da presença do professor Álvaro Garcia Rossi, com as suas brilhantes explanações sobre a área de oftalmologia que tão bem domina. Agradecemos a audiência, uma boa semana a todos, até o próximo programa.